Santo dia, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria que hoje nós estamos aqui, né? Fazendo o último vídeo da formação do conhecimento do nosso Senhor Jesus, né? E já terminando esta formação da consagração. Então, é com muita felicidade que nós estamos aqui hoje, para, com a graça de Deus, através da intercessão de Maria, estarmos concluindo essa missão, né, que Deus confia a nós e que Nossa Senhora está sempre intercedendo, né, por cada um de nós. Que Jesus continue nos abençoando nesta caminhada de fé. Hoje nós vamos fazer assim, né, uma analogia daquilo que a gente já veio estudando ao longo dessa semana. Hoje está recapitulando algumas coisas, né, só para que a gente tenha em mente cada vez mais fortalecido de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vinda até nós, né. Então, assim, que Nossa Senhora interceda, né, por cada um de nós, para que tudo aquilo que foi estudado, foi falado aqui, entre em nosso coração, para que ali esteja sempre, né, fortificado a não só ouvirmos a palavra de Deus, mas também colocar em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Hoje nós vamos iniciar, eu quero lá do princípio, né, falar um pouquinho. Primeiramente, Jesus é Deus. Isso a gente já sabe, mas é bom a gente estar sempre recapitulando, até mesmo para que a gente dê testemunho dele aonde a gente estiver e as oportunidades que a gente tiver. Jesus não é apenas um grande mestre ou profeta. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, a gente vê aqui, né, que o nosso Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava no céu, vamos colocar assim, do lado de Deus, no seu trono, e não precisava dele ter feito esse sacrifício todo por nós, mas fez por amor, né? Por amor a cada um de nós. Então a gente vê aqui o quanto Jesus se doou por amor a cada um de nós, para que o céu se abrisse novamente a nós e as graças de Deus descesse, né, por meio de Jesus para chegar a cada um de nós. Eu e o Pai somos um. Jesus afirmou a sua divindade de forma direta, o que fez com que os judeus da época quisessem apedrejá-lo. Então, naquela época, os judeus não aceitavam muito, não aceitavam mesmo, né, que Jesus era o Filho de Deus, né, que o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Isso para os judeus era, vamos dizer assim, né, uma blasfêmia. Então, eles queriam sempre motivos para crucificar o nosso Senhor. Tanto que não achou que eles começaram a inventar coisas que não existiam. Porque Jesus, tudo que ele vinha fazendo, já dava a entender que ele era o Filho de Deus. Então, assim, infelizmente, mas é aquilo que a gente entende também. Jesus passou por tudo isso, mas ele passou por amor a nós, né? Ele se deu. Ele, na realidade, ele se deu ao plano de Deus por algo muito maior para que nós, através dele, recebêssemos a reconciliação do Pai, né? E também a salvação de cada um de nós. Segundo, Jesus é o homem verdadeiro. Para nos salvar, ele assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né?
Para nos salvar, Jesus assumiu a condição humana, né? Ele se tornou humano, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Então a gente vê aqui a grandeza de um Deus que se fez pequeno. Acho que falamos disso também em alguns vídeos, não me recordo. Aqui é somente para a gente ter uma recapitulação daquilo que a gente já vivenciou. E isso que a gente sempre tem que ter em mente. Ele não precisava, ele é Deus, está no seu trono, mas por amor a cada um de nós, ele desceu e viveu, né? Sofreu tudo que sofreu para estar junto de Deus, intercedendo por cada um de nós. Emanuel significa Deus habitando na carne. Emanuel, Deus conosco. Então, Jesus habitou na carne, ele esteve junto de nós. Isso para nós é uma grande bênção. É agradecer. Na realidade, nós temos o tempo todo que estar agradecendo a Jesus pelo que ele fez por nós, né? Por todos que já se passaram nessa terra, por todos aqueles que ainda vão vir. Na realidade, a gente tem que estar sempre agradecendo a Jesus, porque se ele não tivesse feito o que ele fez, eu não sei o que seria de nós. Na realidade, a gente estaria caminhando sem rumo. Então, Jesus, ele amou a gente de verdade mesmo, gente. É um amor que transcende toda, né, o nosso entendimento humano, vamos dizer assim. Nosso mediador, Jesus é a ponte entre Deus e os homens, pois entende as nossas dores, tendo vivido como nós. Olha só. Então, tudo que a gente sente, Jesus sentiu. E ele sentiu ainda muito mais, né? Perdão. Porque por mais que nós sofremos, por mais que nós passamos por tribulações, por nós passamos por dificuldade, nunca vamos conseguir fazer sacrifício tão grande como nosso Senhor fez a cada um de nós. E se nós olharmos tudo aquilo que Jesus fez com esse olhar espiritual, sabendo que Cristo, né, se deu a cada um de nós, a nossa mudança de vida ela será completamente não mais mundana, vamos dizer assim. Porque não tem como aquele que se realmente volta para Cristo verdadeiramente com amor, se entregando a sua vida a Ele, entende todo esse sacrifício que Jesus fez. A grandeza de tudo isso que não foi simplesmente, né, vamos dizer assim, vamos colocar, tornar esse sacrifício como algo simples. E não é. Isso é muito sério. O que Jesus fez por nós, eu acho que nós mesmo, humanamente, ainda não temos noção do que realmente Jesus fez por cada um de nós. Porque se nós tivéssemos noção disso, todos se converteriam a Cristo. Terceiro, Jesus é o Salvador e o Messias. Ele é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Sacrifício perfeito. Ao morrer na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados e de toda a humanidade. A ressurreição, ele não ficou morto, venceu a morte e está vivo até hoje. É como eu falei agora há pouco, né? O sacrifício de Jesus pagou o preço pelos pecados de toda a humanidade. E a ressurreição de Jesus, ele não ficou morto, venceu a morte e está vivo até hoje. É o que ele disse numa passagem, né? Eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias, porque ali Jesus já tinha vencido a morte. Então, assim, isso para nós é um conforto. É um conforto que Jesus nos dá nos momentos de aflições da nossa vida, de nós lembrarmos, pararmos para refletir, né? E saber que Jesus está aqui.
Saber que Jesus está conosco. Saber que, independente da situação, Jesus está conosco. Jesus está o tempo todo, independente da condição que nós enfrentamos nessa vida. A diferença está sempre no quê? A fé. Aquela fé que nós precisamos realmente que ela seja vivida, uma fé verdadeira, sem duvidar, como Tomé duvidou, participando de tudo que Tomé viu com Cristo, viveu com Cristo, e ainda chegar a dizer que ele não poderia acreditar se ele não visse as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, nos seus pés. Então ali a gente vê o que? Uma falta de fé. Jesus conhece cada um de nós, é lógico. Mas a partir do momento que nós vamos buscando Ele, a nossa fé também tem que ser fortalecida para que a graça de Deus continue habitando sobre nós. Porque senão algo está errado. Porque se eu digo que eu sou de Cristo, se eu digo que eu busco a Cristo, eu quero viver as coisas de Cristo, a minha fé tem que ser fortificada. A minha fé tem que ser fortalecida a cada situação que eu venho enfrentando. E se nós olharmos para trás, podemos ver que tem muitas situações em nossa vida que nós vencemos pela graça, misericórdia e ajuda de Deus. É só nós olharmos aquilo que vencemos em Deus quando as provações estiverem perto. E assim nós não vamos duvidar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E independente da situação, você vai dizer, não está fácil, estou vivendo um momento de provação neste momento, mas eu sei que Deus está comigo. Tenho perseverado no seu caminho, tenho feito de tudo para viver de acordo com o que Deus tem me mostrado, sou falho e pecador, sim, mas eu tenho buscado Ele, eu tenho sempre lutado para estar em intimidade com Deus. E isso tudo vai se formando, né? Vai se formando um casulo onde a gente vai ali colocando tudo que nos une a Cristo. Para que chegue um certo tempo, quando esse casulo abrir, nós estamos inteiramente forjado em Deus. Vamos dizer assim, uma nova criatura em Deus. Esse é o processo, né? De cada provação, de cada luta, Deus vai te fortalecendo, que chega um certo ponto, né, que é aquele ditado que diz, tem o casulo e depois a largata e depois se transforma em uma borboleta. A borboleta já é um nível de espiritualidade maior que a pessoa se transforma. Antes estava dentro de um casulo como uma largata e quando aquele casulo se abriu, se sai naquela borboleta linda e maravilhosa. Que esse é o processo que Deus quer fazer em todos nós. Já tendo uma confiança maior em Deus, sabendo que as dificuldades sendo passada por ela com Cristo, elas se tornarão testemunho para nós e força na nossa fé. Força na nossa fé, de chegar a ponto de não duvidar mais. Né? Temos várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Tem uma muito que eu guardo muito para mim, é do centurião. Um homem completamente cheio de fé. E é o que Jesus quer. Né? Senhor, não precisa do Senhor ir até a minha casa. Dizei uma palavra e meu filho será curado, porque eu mando dos meus servos e os meus servos me obedecem. E o Senhor, como Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Olha só que fé. Né? Então, essas coisas é o que Jesus quer transformar a nossa vida. Nós vemos que os apóstolos caminhavam com eles, mas muitos ainda tinham uma fé fraca. E Jesus quer que nós tenhamos fé como a fé do centurião. Esse é o processo que nós vamos viver de chegar a um ponto desse. E é justamente o que Jesus quer. Que nós, depois desse processo de estarmos com Ele, de nós sabermos que a nossa fé foi fortalecida, independente da situação. Quarto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é fonte de vida. Sem ele não há reconciliação com o Pai. Então
é o que a gente vem estudando, né, nesse conhecimento de Jesus, é justamente a gente saber quem realmente é Jesus e quem somos nós. E quem também são os santos, os intercessores nossos, né? A Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, que são esses intercessores que intercedem por nós diante de Jesus. Mas a reconciliação entre nós e Deus é somente Jesus Cristo. E isso é fato. Sem ele não há reconciliação com o Pai. Aqui nós entendemos o que? O que nós falamos lá no início. O sacrifício de Jesus é que nos fez ter reconciliação com o Pai. E isso para nós é motivo de graça, é aquilo que eu falo, gente. É a gente agradecer mesmo. Agradecer ao nosso Senhor Jesus tudo o que Ele fez pelos nossos pecados e não precisava. Se ele falasse com Deus, não, eu não quero fazer esse sacrifício, porque é um sacrifício muito grande, Deus não condenaria, não questionaria por isso. Mas Jesus se deu a cada um de nós por amor a nós, para que através dele o caminho para Deus fosse aberto novamente. Como foi fechado lá no paraíso por Adão e Eva, ali se fechou de novo, ali se fechou, né, as portas para o caminho de nós chegarmos a Deus. E em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, foi-se aberto novamente. Então, assim, é o nosso Senhor e o nosso Salvador mesmo. A verdadeira videira. Ele é quem dá sentido, propósito e comunhão com Deus. Jesus é quem dá sentido, propósito e comunhão com Deus. É aquilo que se falou no início. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos dá sentido em Deus e também aqui, neste mundo. Porque através deste mundo, a nossa vivência nele é que nos levará ao Pai. Então, assim, é motivo para a gente ter uma alegria tão grande, porque estamos aqui neste mundo, mas porém nós temos um Senhor, que é o meu Salvador. E de dizer mesmo, eu sou filho de Deus. Cristo me fez tornar filho de Deus. E isso, gente, essa importância, infelizmente, às vezes a gente não damos tanto valor a isso, porque às vezes olhamos com os olhos humanos. Olhamos com os olhos humanos, porque se nós tivermos a consciência que somos filhos de Deus, que nós estamos aqui neste mundo protegido por Deus, que nós estamos aqui sendo guiados por Deus, a nossa vida seria totalmente diferente. Só que Jesus quer aqui, Jesus nos mostra aqui que Ele quer que nós obedeçamos a palavra de Deus, para que nós também desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. A vida eterna, mas também uma vida digna aqui. Apesar com tantas lutas, sacrifícios, injustiça que existe neste mundo, mas Jesus nos mostra um caminho que, se nós estivermos verdadeiramente nele, nós venceremos essas tribulações do mundo sem o desespero, sem a falta de esperança, sem nos afastar daquilo que é a verdade e sabendo que no tempo certo e devido Deus nos dará o refúgio, porque nós buscamos nele a nossa força, a nossa vitória, não buscamos nas coisas do mundo. Então, para que as verdades de Deus habitem sobre nós e para que nós vivenciamos ela, nós precisamos o tempo todo de estar ligado em Cristo. O tempo todo. Às vezes eu conheço algumas pessoas que sempre dizem para mim assim, por que tudo você fala se Deus quiser, se Deus permitir e se Deus
permitir que você faça. Por que você fala sempre isso? Então eu virei para a pessoa e disse, porque sem Deus eu não sou nada. Eu faço isso o tempo todo. Aí ele disse, não, mas também não é assim. Vamos, você generaliza muita coisa, coloca tudo se Deus quiser, tudo se Deus... Gente, é assim. Pode ter certeza. Se você coloca Deus sobre todas, é quando eu falo todas, é todas as coisas mesmo sobre a sua vida, Cristo te honrará diante de Deus. Então esta é uma verdade que eu carrego para mim e ninguém vai tirar de mim. Aí é aquilo que eu sempre falo com vocês, que vem os ruídos do mundo. Olha só para você ver o que a pessoa veio falar comigo. Por que você faz isso? Faz isso? Tudo você coloca Deus aqui, se Deus quiser. Olha só o ruído do mundo. E se eu dou atenção a isso? Mas com a graça e misericórdia de Deus, Ele, porque eu sei que foi Ele mesmo, né? A partir do momento que eu dei o passo de buscar esse encontro com Ele, eu sei que foi Ele mesmo que me conduziu a esta fé nele. De onde eu estiver, eu direi, se Deus quiser, eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus permitir, eu farei. Porque para mim é assim. E são pequenos detalhes na minha vida que eu estou sendo fortalecido diante das provações e também ao mesmo tempo estou sendo elevado, né, por Jesus diante de Deus. Porque Jesus disse, se você der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho de vós diante do meu Pai que estás nos céus. Olha só para você ver. Então, é aquilo que eu falo com vocês. Conhecer a Jesus Cristo é ler a sua palavra. É ler a sua palavra e saber que cada palavra que Jesus disse aqui é verdadeira. E não nos deixar levarmos pelos ruídos do mundo, que muitos querem rebaixar essa palavra que o próprio Cristo deixou a cada um de nós. Então, quando vieres o ruído do mundo dizendo, mas também não é assim, você diz, porque eu li a palavra de Deus. E se ele disse, é verdade. Então, o que Jesus nos deixa aqui é justamente isso, para que nós colocamos a verdade dele sobre a nossa vida e damos testemunho dela. Amém? Hoje nós encerramos, né, como eu disse no início, esse conhecimento do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus estamos nessa reta final. Então, assim, o que eu tenho a deixar para vocês, minhas irmãs, cultivem a palavra de Deus. Estudem, meditem, o tempo que tiverem, seja às vezes, né, um versículo por dia, mas façam isso, porque é extremamente importante para esse conhecimento de Jesus. Aqui é apenas um trechinho daquilo que a gente vem passando para vocês, mas o ideal é que vocês estudem a palavra de Deus, vivenciem aquilo que Cristo tem mostrado a cada um de vocês, para que cada vez mais aumentem a fé e também esta união em Cristo Jesus, através da intercessão de Maria Santíssima. Amém? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, São Miguel Arcanjo, rogai por nós.